A Rádio Pop Educativa apresenta Audiodescrição, atitude a favor da acessibilidade. Prezados e prezadas ouvintes, nesse nosso segundo programa, nós conversaremos com o Lucas de Castro. O Lucas tem 17 anos, ele é estudante do curso técnico em administração no Instituto Federal de Minas Gerais. O Lucas, ele tem baixa visão e é usuário do recurso da audiodescrição, o que é muito bacana, porque nesse programa nós teremos então a oportunidade de conhecer um pouco a visão do usuário, como é que o usuário lida com a audiodescrição, qual é a importância desse recurso. Bom, seja bem-vindo, Lucas. Primeiramente, Lucas, como foi a sua primeira experiência com a audiodescrição? Você poderia relatar essa experiência para nós? Primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de participar do programa. Minha primeira experiência com a audiodescrição foi assistindo ao curta-metragem Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho. Esse curta-metragem foi disponibilizado na internet com audiodescrição e pela facilidade eu tive essa primeira experiência. Foi muito interessante porque, como eu nunca tinha tido contato, foi um curta que eu assisti e foi um dos primeiros filmes, uma das primeiras obras cinematográficas que eu assisti que eu realmente consegui entender tudo o que se passava ali, porque a audiodescrição ela dá a oportunidade de você conhecer os detalhes daquela obra e te dá a oportunidade do entendimento completo e, inclusive, de você tirar suas próprias conclusões por causa da apresentação desses detalhes. Muito bacana, Lucas. Bom, muitos dos nossos ouvintes têm deficiência visual. Eu digo isso considerando que, de acordo com o censo do IBGE de 2010, são aproximadamente 35 milhões de pessoas que declararam ter essa deficiência em todo o Brasil. O que você pode dizer sobre a importância da audiodescrição para a pessoa com deficiência visual? A audiodescrição, até na minha fala anterior, que eu coloquei que ela apresenta os detalhes ao cego e ao baixa visão, é importante para que o cego e baixa visão possa ter o acompanhamento completo da obra, para que ele possa sentir ter a oportunidade de ter a mesma visão daquela pessoa que enxerga sobre o mesmo conteúdo. E não só dos conteúdos cinematográficos, né? Hoje a gente tem audiodescrição de casamentos, tem audiodescrição de eventos, de concertos, de teatros. Então, a audiodescrição dá a oportunidade ao cego e ao baixa visão do entendimento completo da obra que está sendo exibida, e isso é uma coisa importantíssima para que a pessoa consiga tirar as mesmas conclusões do que as pessoas que conseguem enxergar os mínimos detalhes daquela obra. Lucas, apesar de toda a relevância que a audiodescrição tem para nós, pessoas com deficiência visual, ainda são poucos os produtos culturais, os eventos, enfim, que nos oferecem esse recurso. Em muitos casos, nós sabemos que quem atua como audiodescritor não tem ainda o pleno domínio das técnicas para produzir a audiodescrição. Diante desse cenário, eu gostaria que você comentasse a respeito da qualidade das audiodescrições a que você já teve acesso. Então, hoje no mercado a gente tem um cenário de muita diferenciação em relação às audiodescrições que são apresentadas. Pelas produtoras e pelos audiodescritores, a gente tem muita diferença na qualidade. A gente tem audiodescrições muito boas e a gente tem audiodescrições não tão boas assim. Um exemplo que eu considero mais clássico de audiodescrição que não é tão boa, que é um exemplo muito mais acessível para todo mundo, é o canal SBT, que passa o Chaves, e ele tem uma audiodescrição muito pouco rica na hora de passar os detalhes para o cego ou para o baixa visão. Mas ao mesmo tempo a gente tem alguns filmes e alguns outros produtos audiodescritos que têm uma audiodescrição muito boa, que são muito bem produzidas, muito bem roteirizadas e com audiodescritores muito bons.
Então a gente tem hoje uma diferença muito grande, até pela questão das técnicas de roteirização da audiodescrição e das técnicas do audiodescritor, do orçamento das produtoras. As novas produtoras estão surgindo agora, tem algumas mais antigas, mas hoje em dia com a expansão então está surgindo muito mais. Então as produtoras estão adquirindo experiência para poder aprimorar. Mas a gente tem hoje no mercado audiodescrições boas e ruins. Aí cabe muito a questão de você encontrar aquela audiodescrição boa, e alguns produtos não tão boa assim. É interessante também em relação a essa questão, porque a audiodescrição é muito nova no nosso país, né? Então, a própria questão da formação do audiodescritor ainda é muito recente. Então, acredito que isso também contribui para essa diferença quando a gente pensa na questão da qualidade. Bom, Lucas, nós estamos chegando ao final do nosso programa e você gostaria então de fazer algumas considerações? Sim, eu gostaria de traçar um panorama que é mais ou menos o panorama da nossa audiodescrição atual e um panorama internacional. A nossa audiodescrição atual ela está em expansão muito a partir da lei que foi lançada obrigando as televisões abertas ao tempo mínimo de audiodescrição nos programas, inicialmente de 2 horas, aí estendeu o prazo aí para aumentando esse prazo. Então as produtoras começaram a expandir, começaram a produzir mais conteúdo com audiodescrição e também com a apresentação maior da audiodescrição para as produtoras de cinema, elas também começaram a audiodescrever os filmes. E com esses projetos como o da UFOP, como tantos outros que está acontecendo, está se expandindo e a gente vai chegar a um patamar que é o patamar dos países desenvolvidos, que já tem uma audiodescrição muito ampla, que já tem muitos conteúdos audiodescritos. E então tudo vai depender desses projetos que são interessantíssimos e que contribuem demais para a expansão da audiodescrição e de tempo para que as pessoas possam conhecer, para que as pessoas possam entender a importância que a audiodescrição tem para o cego e para o baixa visão, para que eles possam acompanhar os conteúdos visuais. E aí a gente tendo esse panorama, espera-se que daqui a alguns anos a gente tenha muitos conteúdos audiodescritos, né, que é o que os cegos e os baixa visão precisam hoje para que eles possam acompanhar esses conteúdos. A gente tem hoje em dia várias produtoras de filme fazendo essas iniciativas pioneiras, audiodescrevendo seus conteúdos. E aí eu acho que vai caber a gente incentivar com os projetos e esperar que as produtoras acompanhem esses incentivos. Eu acho que é mais esse panorama, como não só na audiodescrição, né, mas em tantas outras coisas, a gente ainda precisa de muito desenvolvimento e muito incentivo. E os países desenvolvidos estão na frente da gente, mas é uma cópia muito válida que a gente tem que fazer desses países que já estão mais avançados e que todo mundo espera que a gente faça também. E é mais isso que eu tenho a considerar. E agradecer novamente a oportunidade de participar do programa. Lucas, nós é que agradecemos a sua participação. Acho que foi muito enriquecedora a sua fala. Bom, prezados e prezadas ouvintes, até o próximo programa. A Rádio UFOP Educativa apresentou Audiodescrição, atitude a favor da acessibilidade. Um programa do projeto de extensão Audiodescrição, Acessibilidade e Inclusão. Apresentação, Daniele Rodrigues. Coordenação, Marcilene Magalhães da Silva. Uma parceria com o Núcleo de Educação Inclusiva e o Programa de Extensão e Pesquisa Caleidoscópio. Uma ação da UFOP.